Falar um pouquinho das trajetórias, enfim, são muitas novidades, são muitas informações que a gente vai trazer aí de primeira mão para as pessoas que nos assistirem. Eu andei futricando lá no LinkedIn dele e ele tem uma experiência muito grande na área comercial e também na área de telecom, né? Que eu acredito que seja um passo aí para poder exercer a função que hoje cabe a ele, né? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do BD Cash. E aí, Carlinha, como é que você tá hoje? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio. Hoje eu tô tranquila, eu diria que eu estou bem leve. Como é que você tá se sentindo hoje? Já passou o impacto do primeiro, né? O impacto do primeiro choque. Primeira experiência com o BDcast, tipo, ninguém espera. Mas assim, verdade. Depois da primeira, eu acredito que o resto vai ser só pra cima. Agora eu te confesso que hoje eu tô um pouquinho mais nervosa. O primeiro foi tranquilo, mas hoje eu tô, né, com o meu diretor, né? Então é diferente o peso, né? Com certeza é diferente. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o Alex Queiroz, o diretor comercial da Brasil Digital, que vem aí desempenhando ao longo de alguns meses um trabalho excelente com resultados extraordinários. Ele é uma pessoa-chave hoje dentro da nossa empresa. Bem-vindo, Alex. Bem-vindo a todas as pessoas que estão conectadas aí, nos assistindo. É um prazer imenso participar desse bate-papo. Confesso que estou um pouquinho nervoso, né? Faz parte. E vamos aí, né? As histórias, falar um pouquinho das trajetórias, enfim, são muitas novidades, são muitas informações que a gente vai trazer aí de primeira mão para as pessoas que nos assistirem. É verdade. Com certeza. E história, todo mundo adora ouvir. Eu amo ouvir história, ainda mais de gente assim que fala assim, nossa, o diretor, o CEO, os colaboradores, até porque eu sou da RH, eu não vejo o que o outro pessoal está fazendo. Então, ouvir histórias de setores diferentes é completamente inovador para mim. E, Alex, eu queria que você contasse um pouco quem é Alex Queiroz. Então, Alex Queiroz é atualmente diretor da Brasil Digital, casado, tem uma esposa, 2 filhas, paixão da minha vida, né? Exerço essa função aí juntamente com um time maravilhoso, um time que tem feito um trabalho muito bom e faço essa rotina comercial. Então a gente faz um trabalho bem expressivo na empresa, buscamos resultados aí para atender o melhor serviço, oferecer condições de atendimento bem positivo para os clientes da nossa região. É verdade. O Alex tem uma vivência muito incrível, tá? Eu andei futricando lá no LinkedIn dele. E ele tem uma experiência muito grande na área comercial e também na área de telecom, né? Que eu acredito que seja um passo aí para poder exercer a função que hoje cabe a ele, né? Então, Alex, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, como tudo começou para tu te tornar hoje o diretor comercial da Brasil Digital. A minha história é um pouco longa em termos de carreira. Eu comecei muito cedo. Eu venho de uma família pequena assim, somos 2 irmãos. Sou natural do Mato Grosso do Sul, e lá fiquei até meus 8 anos de idade. E até então me mudei aos 9 para Barra do Garças, Mato Grosso, interior. Como diz, um sotaque meio misturado de mineiro com goiano ali, então faz uma mescla. E aí com essas andanças a gente acaba mudando um pouco o sotaque. Mas eu iniciei muito cedo na jornada comercial, perdi meu pai logo cedo, aos 14 anos, então tive que ficar o homem responsável pela família, né? Somos 2 irmãos, a minha irmã um pouco mais velha, 7 anos, então tive que logo cedo buscar compor a renda para a família. Então, de princípio, aceitei um desafio, a única oportunidade que surgiu foi numa concessionária Chevrolet. Então, comecei ali essa jornada, fui passando por vários setores, fiquei nessa empresa por longos 7 anos. Uau! E lá eu passei por vários setores. Comecei lá como serviços gerais e fui mudando e sempre tive muita vontade de crescer. E chegou uma fase em que eu cheguei pro dono da concessionária e falei assim, eu preciso fazer uma faculdade, mas eu não tenho condições financeiras.
Aí ele falou, se for esse problema, a gente resolve. Então ele me ofereceu condições, me gerou a oportunidade de fazer a minha faculdade. Então eu fiquei esses longos 7 anos e passei por várias áreas. Fui de tudo um pouquinho, né, na concessionária. Fui eletricista, fui pintor, fui mecânico. E ao longo dos anos surgiram as oportunidades de crescer dentro dos setores. Logo me passei para controlador de serviço, cuidava da parte de garantia, ou seja, aquele pessoal que leva os veículos na concessionária, né? E eu fazia as aprovações, se concede a garantia ou não, para trocar as peças ou não em garantia, reprova ou não. Legal. Então, em algum momento eu era, vamos dizer assim, odiado e ao mesmo tempo amado, né? Tinha cliente que queria garantia, mas fugia das regras, então eu tinha que vetar. E isso foi interessante. E quando eu fui para esse setor, eu comecei a entender um pouquinho mais de gestão, porque além de fazer todo esse trabalho de controle e liberação, eu também tinha que olhar toda a execução. Então foi aumentando o job, foi aumentando o trabalho, e com isso foi surgindo a necessidade de aprender um pouco mais. Então, muito bem cedo, por volta dos meus 17 anos, 18, eu já tive que aprender um pouco sobre liderança. Só que, assim, naquela ocasião não tinha muita oportunidade para buscar o estudo. Ou você ia na biblioteca, não que eu seja muito velho, tá? Não. Mas, assim, o estudo é diferente do que é hoje, né? Hoje você tem online na palma da mão, facilita muitas informações, né? Verdade. E na ocasião, não. Tinha que ir para uma biblioteca, tinha que buscar alguma coisa mais específica. E eu me debrucei em cima disso. Então, foram longos anos. E aí logo surgiu a oportunidade para assumir a função de consultor comercial, né, que é aquele papel que recepciona os clientes na concessionária e começa a fazer diagnósticos mais precisos de problemas que os clientes apresentam. E isso trouxe muitos insights e naquela ocasião a concessionária oferecia bastante treinamento. Tinha bastante cursos, não era online porque não tinha ainda a disponibilidade, mas dispunham de vídeos. Esses vídeos eu normalmente fazia de que maneira? Eu chegava mais cedo na empresa. Então, normalmente o horário de trabalho iniciava às 7h15, porque a empresa não trabalhava aos sábados, a gente fazia toda a jornada durante a semana. E eu me perguntava como fazer para poder estudar, porque a jornada era bem pesada durante o dia, então não sobrava tempo. O que a gente fazia? Eu especificamente. Eu tirava 1 hora do almoço ou chegava 1 hora mais cedo. Tinha ocasiões que eu chegava por volta das 6 da manhã, 5h30, e eu morava muito longe do meu trabalho. Na cidade que eu morava, eu tinha que atravessar 2 pontes. Isso era sofrido, né? Sofrido. Mas as dificuldades foram feitas para serem superadas. É verdade. E assim foi ao longo de anos, e o ponto principal aí que eu sempre prezei foi o conhecimento. E nunca me deixei levar pelos colegas que não demonstravam a mesma vontade. Primeiro, porque eu não tinha opção de escolha. Eu tinha que fazer para poder crescer. Casa, né? Como minha mãe dizia, você tem que trabalhar para manter o rancho, né? Então eu tinha que fazer todo esse trabalho, era ralado, mas hoje acaba passando um filme na cabeça, né? Eu acredito. Então a gente faz uma reflexão É interessante. Eu olho para o passado e vejo que, assim, tudo na vida é possível, mas desde que se tenha resiliência, né? Palavra-chave, né? Então, são fases, assim, que foi superado, mas aí vieram vários desafios, né? Isso foi só o pontapé inicial. E eu me lembro perfeitamente que o proprietário da concessionária disse assim, eu vou fazer o pagamento dos 6 primeiros meses. Depois você se vira. Uau. Aí eu falei, tudo bem, 6 meses está garantido, né? Aí eu falei, como é que eu vou fazer para aumentar meu ganho dentro da empresa? Aí eu cheguei para ele e falei assim, o senhor me concede a oportunidade de mudar de cargo para poder crescer? Ele falou, com certeza, depende de você mostrar o que você quer fazer. E aí corri atrás interno. E na ocasião surgiu o desligamento de um consultor, já na fase em que eu estava iniciando a faculdade, e não tinha uma pessoa para a vaga dele. Foi uma oportunidade. Foi um grande desafio, então, para ti, né? Encarar. Eu não sabia da datilografia, né? Sério. E como fazer isso, né? Aquele foi 10 E aí tinha que catar milho, como diz os antigos, né? Com Dedilhar ali, né? e vai.
Mas eu falei, cara, de novo, falei, o que eu vou fazer? Aí, falei, vou dar um jeito no meu horário de almoço de fazer um curso. Aí fui fazer datilografia, aprendi. Aí os anos se passaram, logo veio os primeiros computadores, né? Eu até me lembro um pouquinho do que o Thiago Matias falou aqui no evento passado, né? A época do DOS, né? Que é aquelas primeiras versões dos computadores. E para mim foi algo novo, que eu não conhecia nada. Eu falei, caramba, eu vou ter que aprender. E vai na raça. Enfim, superado, consegui. Posterior a esse trabalho, eu fiquei sozinho no setor por 6 meses. Meu Deus. E aí que contrataram uma pessoa, era assim, um parto para mim, sabe? Muito difícil. Eu imagino. Porque imagina você conversar com os clientes do nível mais elevado, médicos, advogados, um pessoal mais culto, né? E eu ali ralando e tendo que ter a habilidade de atender as pessoas, de digitar toda a dor que eles apresentavam nos veículos ali, ser rápido, fazer o diagnóstico de uma forma bem objetiva também. Preciso. Né? E fazer toda essa tradução e levar esse veículo para a oficina, para fazer o reparo. Tudo ali no catando milho ali. Errou era pior, até que você errasse. Não, se eu errasse, porque tinha um formulário, né? Se eu errasse, tinha que fazer outro formulário. Não podia ter Começar do começo. No começo eu sofri. Fui advertido verbal vezes. Falando, não pode errar os formulários, né? Que tinha sequenciado os números. Mas aí eu falei, cara, segura um pouco que eu vou aprender. Só me dê um tempo. Aí foi superando. E aí surgiram várias oportunidades de crescimento, ao ponto que eu fiquei nessa concessionária até os 21 anos. E uma oportunidade surgiu, uma nova empresa que se instalou na cidade, e eu fui convidado para mudar de área. Aí foi um impasse danado, porque mudar de área, né? Então saí do ramo de veículo, que foi onde eu iniciei a jornada efetiva minha, profissional, no ramo de varejo. Mercado de móveis eletrodomésticos. Foi uma decisão muito difícil para ser tomada. Aí eu olhei várias situações, né? Primeiro, que na ocasião a concessionária estava passando por algumas dificuldades financeiras. Eu olhei médio e longo prazo qual seria o futuro da empresa. Fiz uma análise, tive que aprender a fazer isso meio sozinho. Olha que interessante. Tu já conseguiu olhar a estratégia, montou a tua própria... Já tinha uma visão diferente, né? Isso é muito legal, porque hoje as empresas exigem isso, né, Alex? Sim. E ele descobriu muito jovem. Uma das habilidades muito solicitadas atualmente. Tive que fazer essa análise, tive que pedir para a empresa que veio, um gerente, chegou uma empresa nova e ele foi buscar, e por coincidência ele era cliente da concessionária. E eu atendi, ele gostou muito do atendimento, falou, quero você no meu time. Eita. Só que eu falei, e agora? Porque eu era gerente lá, na concessionária. Já. E ele precisava de um vendedor na empresa. Falei, cara, mas eu vou ter que fazer um downgrade de cargo, como é que fica isso, né? E eu tive que tomar essa decisão, pedir para ele me dar uma semana. Ele falou, para quê? Eu falei, não, para mim pensar. São 7 anos, né? Vou ter que pedir demissão. Enfim, né? Tem uma história, aquela mentalidade né? jovial ainda, né? Na ocasião. Fiquei com receios, né? Primeiro, pela paixão da empresa, né? De ter me oferecido espaço de crescimento e desenvolvimento. Segundo, pela situação em tomar a decisão, que era o mais difícil para mim. Eu falei, cara, eu vou deixar uma empresa que investiu, apostou, e agora eu vou simplesmente, como diz internamente em alguns momentos na nossa... Vou demitir a empresa. E aí fiquei bem reflexivo. Mas passou os dias... E cada dia chegando próximo de passar a informação, nervoso. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Pedi a Deus muito, falei, me dê luz, me dê o caminho certo, né? E surgiu, aceitei o desafio. E aí a principal pergunta que não deixava assim, ficava me batendo na cabeça o tempo todo. O que fazer agora? Porque é tudo novo. Eu entrei numa empresa que tinha 20 vendedores. Falei, só tinha cobra criada ali, como diz os colegas, né? Falei, o que fazer agora? E aí teve esse gerente que me contratou, ele falou assim, primeiro, foco no cliente. Segundo, estude. E, cara, se esse é o problema, se essa é a maior dificuldade, vou superar, né?
E dito isso, foi o que eu fiz. Eu falei, vou começar a estudar. De novo, estudar como? Não tem muita informação, eu tinha que pegar manual de cada produto. Imagina, pegar uma TV, você vai lá, tem que estudar a TV. Pegar uma mesa, como vender uma mesa? Como é que você vende uma mesa? Estudar, saber como é fabricada, matéria-prima e tudo mais. E comecei a buscar gatilhos para poder argumentar as vendas. E surgiu uma sacada bem legal. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei 15 dias nessa empresa e o que eu ganhei ali de salário foi o que eu ganhava em 30 dias na outra empresa. Uau! Falei, cara, agora tô tranquilo. O céu é o limite. Falei, agora tô tranquilo, mas preciso vender, né? Qual a estratégia que eu adotei? Primeiro, conhecer bem os produtos. Segundo, entender o que o cliente quer. E assim foram os meses se passando. E não somente esse desafio de me atualizar com relação ao produto a ser vendido, eu tive outro desafio proposto pelo gerente. Falou, quero daqui 6 meses que você seja um gerente na empresa. Eita. Nossa, já olhou diferente, né? Falei, agora pronto, né? Falei, eu estou com uma responsabilidade maior. E ele já lançou um desafio. Falou, além de eu querer que você seja o melhor vendedor, eu quero que você abra frentes em alguns municípios para fazer venda externa. Porta a porta. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. E eu sempre fui muito assim de anotar as coisas, né? Anotei e falei, eu vou buscar isso. E aí fui, o primeiro desafio no final de semana foi, ele falou, eu quero que você vá numa cidade vizinha aqui e faz a divulgação para a gente poder ter essa clientela comprando conosco. E lá fui eu, peguei as revistinhas da empresa que tinha todos os produtos, né, de oferta, e fui nesse final de semana, e fui para lá e fiz o porta a porta, arrumei um pessoal para ajudar a entregar. E o que deixou mais reflexivo foi o seguinte, que aí eu comecei a pensar um pouco já de gestão muito cedo, né? O trabalho que eu estava fazendo não ia me trazer diretamente um reconhecimento financeiro, mas ia trazer para a empresa. Então eu fiz um trabalho e ele falou assim, você não vai ter um ganho direto nas vendas, porque você está plantando algo que o cliente vai ter a opção de escolher. E eu coloquei o meu nome, então alguns clientes buscavam por mim, outros não. Eu tive que aprender a dominar isso, sabe? Não ser egoísta, de começar a olhar por todo o processo. Os meses se passaram, a gente conseguiu evoluir, e aí após os 6 meses ali, focado, eu tive a oportunidade e fui convidado para ser promovido para a gerência. A partir do 2º mês eu já era o 2º melhor vendedor. Como que eu aprendi a fazer essa virada de chave aí? Tinha momentos que eu ficava atrás dos móveis ou atrás de outros guarda-roupas, escutando qual era o argumento do cara que mais vendia. Estratégia! Ele atrás, ele... que me está argumentando? Alex? Escudando. E aí tem umas brincadeiras antigas aqui que eu jamais sacada, esqueço, né? Certa vez eu estava atendendo uma cliente, e aí eu abri um guarda-roupas para mostrar, um guarda-roupa uma marca bem renomada. Não sei se tem hoje ainda, chama Rudnick. Era uma marca top. Tem. Ainda é muito Marca boa, top. eu gosto. E era o sonho de consumo de toda Dona de mulher que casa. chegava, dona de casa, falava assim, eu quero ter uma estante da Rudnick, quero ter um dormitório da Rudnick, né? Tem nome, né? Tem. Aí chegou lá certo dia, eu estou mostrando esse guarda-roupas. Aí abri uma gaveta, sai uma barata de dentro dessa gaveta. Meu Deus. E a mulher, eu falei, a senhora tá vendo? Ela é até a prova de segura, porque entra aqui e não sai. Então, assim, tive que criar um argumento rápido. Cara, que sacada Foi maravilhosa. que foi. E assim foi, os tempos passando e a cada dia eu tendo que me capacitar. E aí vieram os desafios, né? Não só vender, mas aí ele me atribuiu responsabilidade na ocasião de cuidar da assistência técnica, que é onde ninguém queria. Todo cliente que comprava difícil, um produto, reclamava do defeito, chegava na loja, ninguém queria atender. E eu enxerguei uma oportunidade. Falei, cara, peraí. Se o cliente está reclamando, ele está insatisfeito. Foi quando eu aprendi o meu primeiro desafio. Ele falou, foco na solução da dor do cliente. Então, todo cliente que chegava, eu levantava a mão e dizia, pode deixar que eu atendo. Se é garantia, assistência técnica, pode falar comigo. Eu resolvo. Eu resolvo. Eu batia no peito e falava, manda para mim que eu resolvo. Não, cara, mas isso vai te atrapalhar, não preocupa não. Então esse cliente, a partir daquele momento, eu já o considerava, falava assim, esse é meu agora. Perfeito. Aí já começava a fazer uma carteira. E assim foi o tempo passando. E o mais incrível de tudo é que eu não tinha tempo de ficar na frente da loja vendendo. Mas eu era o primeiro ou segundo em vendas.
Por quê? Porque eu estava sempre envolvido no fluxo ali. Ou estava conferindo os caixas no final do dia, que foi outra atribuição que eu tinha que fazer. Estava fazendo a conferência do estoque também, que era outra atribuição que eu tinha na loja. Estava cuidando da assistência e, além disso tudo, eu era o primeiro em vendas. Então, assim, mostra, e desde cedo eu aprendi, que quando você quer fazer algo, é possível. Obviamente, você tem que investir um tempo maior para despertar ou ter o conhecimento para executar tudo isso. Enquanto muitos ficavam reclamando ali, que era, ficava assim, digamos, no ranking, lá embaixo, quase no último, penúltimo, eu sempre estava liderando, porque eu sempre olhava a oportunidade. E isso foi uma das frases que ele deixou para mim. Ele foi um mentor muito importante, em que parece que ele tinha assim, um conhecimento fantástico. Ele falava, faz isso que vai dar certo. Ele foi uma das inspirações, então, na tua carreira? Uma das inspirações. Ele hoje faleceu agora em 2020 por conta do Covid. É muito bom a gente saber que tem pessoas que nos inspiram, né? Com certeza. E trazer essa marca junto conosco, né? Essa possibilidade de abrir, né, a experiência que a gente tem, faz com que a gente olhe diferente pra gente, né? E a oportunidade de tão jovem a Carla vivenciar essa troca aqui, né? E eu também, que eu ainda sou muito jovem. Não, ele foi cara, diretor comercial. É muito legal. Ninguém pensa assim, mas ele também começou de baixo como todo mundo. As pessoas idealizam que a gente já chegou num nível máximo, né? Não vê que tem um passado, uma história. Sim. E o Alex vai além disso. Sim. Isso ele está contando só um pedaço. Porque a história dele é muito maior. Eu já tive passagem por muitas empresas, mas não por querer mudar de empresas, mas sempre de ter um novo desafio. Eu nunca consegui ficar estagnado. A Sueli mesmo disse que deu uma olhada no meu LinkedIn, mas assim, eu sempre me incomodei, sabe? É uma pergunta que eu tenho quase diariamente para mim, é o seguinte: você está fazendo o seu melhor? O que pode ser melhorado? A tua equipe está fazendo o que ela pode fazer de melhor? Está entregando o que ela pode fazer? Está no máximo? Como que pode? Como que está o desenvolvimento? Isso sempre me instiga a fazer. É rotineiro, sabe? Né? Rotineiro. Na sala do Alex é rotineiro essas falas, essas frases. E eu tô lá todo dia. Então ele sempre pergunta se a gente está bem, não está. E a equipe respeita bastante por conta dessa troca, né? Porque é difícil um diretor chamar um colaborador na sua sala. Hoje ele não chama. Ele chama o gestor, né? E o gestor vai lá, cascateia e assim vai. Lá na sala do Alex, ele sempre fala, minha porta está aberta, né? É só bater e entrar. E muitas vezes entra quando a gente está no meio de reuniões, né? Assim, que são situações urgentes que acontecem ali, tem que resolver na hora. E ainda assim ele fala, pode falar. Porque eu sofri muito isso no passado. De você ter restrição à informação e restrição ao novo, a uma diretoria, um apoio gerencial. E hoje eu enxergo isso como uma oportunidade. Então, se a pessoa está vindo pedindo ajuda, por que não dar atenção para aquela pessoa naquele momento? Mesmo que esteja no meio de uma reunião, obviamente, se for uma situação mais confidencial, não vai estar com a porta aberta. Mas se for trabalho, igual a gente tem algumas rotinas, que é revisar os indicadores, olhar alguma situação mais pontual, está sempre aberto mesmo. Eu falo, pode bater na porta e entrar, que a gente vai apoiar da melhor forma. Uma das coisas que eu prezo muito é o cliente. O cliente não espera. Se ele quer uma solução, tem que ser rápido. E muitas vezes, se a gente retarda essa resposta, ele pode entender isso como uma falta de atenção com ele. Então, eu prezo muito isso. Eu posso tirar aqui desse pequeno tempo aqui que o Alex sempre fala pra gente quando a gente entra na sala, eu ou a Bruna, ou qualquer gestor ou qualquer colaborador, né? Ele sempre traz uma mensagem no fim pra gente usar para reflexão. Aí a pergunta é, você recebeu alguma mensagem no passado que você adotou e te ajudou na tua trajetória? Porque você faz isso, né? E eu acho isso muito legal, porque você sai de lá reflexivo. Eu tive algumas pessoas referências na minha carreira. Uma delas foi esse primeiro gerente. Isso marcou muito pelo fato de ele estar sempre
pronto ali, sempre olhando os detalhes e mostrando, ó, vai nesse caminho que vai dar certo. Ele usava muito isso, parábolas. Parceiro, né? Parábolas. Isso me faz, assim, uma reflexão muito, muito legal ao mesmo tempo, de saber que se a pessoa quer fazer, é possível. Agora tem que ter vontade. Isso ele ensinou e deixou muito marcado para mim. Então, a minha trajetória aí dentro do ramo, o mercado atual, móveis eletrodomésticos, ela surgiu ali, nessa ocasião de transição. Foi difícil? Foi. Teve percalços? Teve. Mas teve conquistas, teve sucessos, né? Então, foi uma fase, assim, bem transitória, mas que foi, assim, num primeiro momento, eu achei que ia ser mais difícil. Depois as coisas foram encaixando, e aí você vê que muitas vezes o maior dificultador nosso está na nossa mente. A gente cria os problemas e isso acaba sabotando a gente em crescer. É verdade. E ele trazia muito isso como insight. A gente tinha muita matinal, ele trazia assim, qual que é a mensagem do dia? Isso é muito... Passa um filme rápido aqui na cabeça. Sabe, ele imprimia e falava assim, ó, você vai estudar isso, amanhã você vai falar desse conteúdo. Isso eu aprendi logo na primeira semana de mudança de área, em que ele tinha isso como gatilho nos colaboradores. Ele olhava o perfil de cada um e falava assim, ó, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre aquilo, você é bom nessa área, fala... Cada um tinha uma especialidade. E isso fazia uma sinergia muito forte. O que diferenciava ele de outros gerentes de outras filiais era essa maneira de colocar as pessoas para poder apoiá-lo na gestão e não a centralização. Obviamente, quando a gente fala isso do passado, de alguns anos, eu estou falando aí de 30 anos atrás. Bem aí, tá? Bem aí, né? Foi ontem. Eu até estava vendo uma matéria hoje que fala um pouquinho da gestão, do modelo de gestão que era para o modelo de gestão que a gente vivencia, né? Então, algumas coisas mudaram. Mudaram no sentido da informação ser mais rápida, mas o tradicional, que é o conceito da gestão eficaz, tudo, ele permanece. Então, para os especialistas, né, que escreveram muitas reportagens, isso não mudou. A gente usa como regra de ponto de partida, porém a reflexão do que fazer cabe ao colaborador. Isso ficou marcado por esse sentido, ou seja, eu tive colegas, inclusive hoje o atual presidente do grupo, ele foi meu colega de trabalho vendedor. Olha só. Então, traz aí essa reflexão que no mundo em que vivemos, muitas vezes você tem pessoas competentes do teu lado, trabalhando hoje, e que futuramente depende só ou de mim ou do colega que esteja do lado. Então, eu falo muito isso para o meu time. Todos para mim são iguais. Todos são iguais. A vontade é que diferencia um do outro, porque eu não posso distinguir um do outro. Todos temos a mesma capacidade de aprendizado. É verdade. Agora, se a pessoa não faz, a gente mostra o caminho, né? Então fica toda essa reflexão ao longo desses anos. Para mim foi muito promissor. A gente pode até tirar dessa conversa aqui que o sucesso é definido por essa trajetória, né, Alex? O fato de você ser bom ouvinte também é importante, porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo certo. E aí vem uma pessoa com maturidade, entendimento e vivência igual o Alex e traz a gente pro chão de novo, para a realidade, né? E falou, opa, peraí, você quer ter sucesso, mas o que você está fazendo? Não é só jogar na Mega Sena para ganhar, não. Você tem que ralar também, né? E eu acho isso incrível, tá? Eu adoro conversar com ele. Às vezes a gente conversa muitas coisas de trabalho, pouco assim, né? De algumas experiências vividas fora. Mas essas experiências eu acho muito válido. E o Alex tem uma experiência muito bacana na área de telecom, que é uma área que a gente trabalha e que eu gosto muito. E tenho aí vivenciado durante alguns anos também essa experiência. E aí, Alex, nesse período, nessa trajetória tua de telecom, qual foi o teu maior desafio? Porque hoje você está onde você está, na cadeira que você está, por conta dessa tua vivência também, né? O Alex tem uma experiência muito grande no comércio, como ele mesmo já citou aqui, mas essa experiência dele, quando chega na telecom, é complemento para algo muito maior.
E não é à toa que ele está na cadeira de diretor hoje. Conta pra gente como é que foi a tua experiência nesse ramo novo, porque é um novo processo, novo aprendizado, e é difícil, né? Foi em 3, né? Foi automotiva, foi para móveis e depois foi para telecom. Então, é uma coisa sequenciada da outra. Com o passar dos anos ali, eu acabei me mudando, né? Voltar um pouquinho na linha do tempo aqui. Aceitei esse desafio nessa empresa de móveis eletrodomésticos. E uma coisa que eu prezei muito também na minha carreira foi o meu network, meu relacionamento e as parcerias. Então, ao longo desses anos, eu acabei saindo desta empresa, a primeira empresa de móveis eletrodomésticos que eu trabalhei, e acabei vindo para Rondônia em 2001, para uma outra empresa do mesmo segmento. Legal. E por aqui fiquei ao longo aí de 2, 3 anos, morei ali em Jaru, né? Até me lembro de uma forma muito bacana que o pessoal falava assim, você é doido ou veio de Jaru com serra nas costas, né? Eu acabei, ainda falam, tá? Até ainda hoje. Falam, né? Falam. Acabei atuando ali, sempre buscando fazer algo melhor. Legal. Então, na ocasião, eu aceitei o desafio de vir para Rondônia, na área de loja, gerente de loja de móveis eletrodomésticos, para montar uma equipe nova, reformar uma filial e triplicar a venda. Não é nem dobrar, é triplicar. Então, a missão é chegar lá, reformar a loja, mudar todo o contexto, reformatar a equipe e fazer o faturamento triplicar. Fizemos análise de mercado. Hein? Missão pesada. Pesada. E vou dizer para vocês, topei, porque eu sempre fui movido a desafios, e sou até hoje, né? Legal. Topei, mas confesso que na primeira semana deu vontade de voltar atrás na minha fala. Sério? Sabe quando bate aquele arrependimento? Fala, cara, o que eu fui fazer? Porque a empresa que eu fui contratado, ele falou assim, você tem 2 opções, ou ir para Jaru ou ir para Colorado. Não, melhor Jaru. Não. Nem sei, difícil. Aí eu olhei mercado, população, quantidade de lojas, opção de crescimento, faturamento. E nessa época, era eu e um amigo, colega de trabalho. Nós dois entramos no mesmo dia. Aí a decisão ficou, você escolhe tal cidade ou escolhe outra, né, ou Jaru ou Colorado. 50-50. Aí eu falei, caramba. E o diretor da empresa falou, vou te dar a opção, Alex, de você escolher primeiro. Eu falei, tá bom. E pensei, falou, a resposta tem que ser agora. E aí começou o meu primeiro desafio. Como que eu tomo uma decisão rápida? Tomada de decisão é questão de minutos. Eu só pedi informação. Tive que pensar rapidamente já. Falei, cara, me passa a população, me passa quanto fatura, me passa como é que funciona. E olhei, rapidinho tomei a decisão. Falei, tá, vou ficar em Jaru. Depois ele mostrou a história, né, o resultado da filial de Colorado, era uma filial redondinha, vendia praticamente, por mais que fizesse um trabalho, ia ser um trabalho ali que ela já estava no ápice de venda. Não ia fazer, teoricamente, você não ia fazer seu nome, não né? Não ia fazer. Aí eu falei, cara, eu vou para lá fazer o quê? Você olhou estrategicamente. Só para preencher e dizer que a filial está redondinha, aumentei um pouquinho a venda e pronto. Falei, não, eu vou aceitar. Mas confesso que na primeira semana, cheguei a ligar para eles e, olha, tem como eu voltar atrás? É porque era muito desafiador comparado a hoje, né, Alex? Que tem tecnologia, tudo mais fácil o acesso. E a maior dificuldade foi achar pessoas. Eu cheguei, consegui fazer a parte estrutural. Eu acho que assim, você chega, faz e organiza, isso vai acontecer de alguma forma. Mas e as pessoas para poder fazer a diferença em vendas? Eu tive que sair, sabe? Catando. Pega uma pessoa aqui, pega outra ali. Eu tenho uma vendedora que eu jamais esqueço dela. Ela carregava fogão na cabeça. Pegava fogão aqui e entregava do outro lado da rua. Meu Deus. Corajosa, ela que me motivou também. Hoje ela mora em Portugal, casou. E é uma pessoa que ela me motivava todo dia também. Ela falava, Alex, a gente tem muito espaço aqui. Ela falava, aqui no Jaru. É difícil encontrar gente assim, né, Alex? E fiquei nessa cidade por 8 meses. Conseguimos entregar o desafio. Triplicamos a venda, deixei a filial redonda. Em 8 meses? Em 8 meses. Rapaz, isso que a pessoa desistir, hein? E aí vieram os desafios, dali eu mudei para Ji-Paraná, para uma filial maior, depois de Ji-Paraná eu vim para Porto Velho, fiquei durante um ano, de Porto Velho fui para Vilhena.
Em 2004, eu recebo o convite de uma antiga diretora da primeira empresa que eu trabalhei, porque eu mantinha contato com ela, me convidando. Falou, Alex, eu assumi a diretoria de uma empresa aqui, diretoria de RH, e eu preciso de uma pessoa igual a você para poder expandir as lojas aqui no Mato Grosso. Você aceita? Eu falei, aceito. Vamos embora. E aí voltei para o Mato Grosso. E idas e vindas, né? Mas aqui em Rondônia diz o seguinte, quando você vem tomar água, do você Madeira volta, né? Então acabei... Em 2005 me mudei para Rondonópolis, aceitei esse desafio numa empresa varejista, na mesma pegada. Crescer venda, reestruturar a equipe, desenvolver todo o time, fazer um trabalho forte de fortalecimento da marca na região. E lá fiquei 2 anos e pouco. Então, durante esses 2 anos, surgiu a vontade de entender um pouco mais de telecom. Por qual motivo? A filial que eu gerenciava, ela era referência na venda de telefones celulares. Aí você vai lembrar a época que lançou... Te ligou um gatilho. Você vai lembrar a época que lançou aqueles celulares de StarTAC, que era campeão de vendas. E caro. E caro. Se eu falar que eu não sei nem o que vocês estão falando, que celular é esse, meu Deus? São modelos de aparelhos. Modelos de aparelhos, né? Os Nokia da vida. E aí a filial, ela foi referência de vendas. Eu comecei a ter um relacionamento um pouco mais aprofundado, na época com a operadora Vivo. E como eu mantive um relacionamento muito forte, sempre deixei algumas pessoas referências na minha carreira. Quando eu estive em Rondônia, nessa empresa varejista que eu trabalhei, deixei alguns amigos. E uma das pessoas atuava na Brasil Telecom, na época. E por meio de uma entrevista, lá vai eu voltar para Porto Velho. Eita. Aí em 2006 eu aceitei o desafio de vir para Porto Velho para cuidar do varejo do estado. Uau. Então assumi o Muito desafio maior, hein? de Porto Velho a Vilhena. Cuidar de mais de 40 lojas varejistas. Que hoje não tem, hoje tem, mas um pouco menos, né? Mas a briga era mais acirrada, né? Hoje é terceirizado também, Hoje né? é A maioria. terceirizado, então boa parte, a gente tinha uma empresa terceirizada que fazia a gestão dos promotores, aqueles que atendiam ali no balcão. E, ao mesmo tempo, o desafio do consultor comercial era gerar relacionamento com os gerentes, para que eles fortalecessem o direcionamento, as campanhas de venda para a operadora. Então a gente tinha aí a Vivo, tinha a Claro, a TIM e a Brasil Telecom. Acho que era na época da Americel e migrou Foi em para transição, Claro, né? Americel, Claro. Nossa. Eu aceitei esse desafio, foi um desafio muito ousado. Foram Imagina. longos 18 meses que eu atuei no segmento varejo. A gente tinha um programa, na ocasião, a operadora tinha um programa que chamava Arrancada de Vendas. E o nosso canal, juntamente com outros canais, ele recorrentemente conquistou durante 18 meses consecutivos o resultado de melhor filial do Brasil. Nossa. Era somado Rondônia e Acre. A gente tinha um time muito agressivo comercialmente. Isso levou todo esse trabalho ao crescimento de market share naquela ocasião. E aí foram os desafios maiores que você me perguntou. Foi fazer todo o aprendizado de gestão de pessoas mais capacitadas. Então, conforme você vai aumentando o volume da equipe, vai tendo que aumentar o seu nível de gestão. E esse foi o meu maior desafio. Eu tive que buscar conhecimento para trabalhar com perfis diferenciados, trabalhar com pessoas com capacidades assim aleatórias, então de áreas, então mesmo de varejo que atendia ali dentro do modo de imóveis eletrodomésticos, ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar um pouco com a gestão de pessoas da área técnica, pessoas da área de suporte. Então, posterior a essa oportunidade da Brasil Telecom, eu fui convidado para outra empresa grande, que foi a Vivo. Então, em 2008, topei o desafio. E aí já peguei uma cadeira maior, né? Então, gerenciar todo o varejo de Rondônia e Acre. Então, foram dificuldades maiores para poder aprimorar o conhecimento de como cuidar desse time todo, né? Cheguei a ter 80 pessoas abaixo de mim, Uau. entre Rondônia e Acre,
em que tinha que apoiar essas pessoas, trabalhar fortemente a capacitação, o desenvolvimento, e mais do que nunca, uma das premissas básicas que eu aprendi desde a minha primeira empresa era o foco total no cliente. Então, zelar pelo bem-estar e sanar as dores do cliente. A experiência que tu trouxe, né, Alex, do varejo em si, da montadora, aliás, da concessionária e do varejo em si, né, para consumidor final, te trouxeram uma perspectiva muito grande dentro da Telecom, né? Assim, você olhou já para o mercado vendo que o negócio ia render anos aí à frente. E por isso tu fez um nome muito bonito dentro da Telecom, né? E ele passou por grandes empresas, né? As mais conceituadas até do mercado. Então, por isso ele é um cara que tem expertise, né? Uma inteligência incrível dentro da área da Telecom. E toda essa visibilidade que você teve dentro da Telecom, você trouxe isso para dentro de onde você está hoje. Como é que a Brasil Digital entrou na tua vida aí, Alex? Esse passo que eu tô aqui, ai meu Deus do céu, quando que vai chegar lá? Tá em 2006 ainda? Isso foram longos anos aí, né? Então, na Vivo eu fiquei até 2013, de lá para cá eu passei por outros segmentos, não satisfeito, né? Eu ainda vou chegar um pouquinho em 2022, né, alguns anos depois, mas aí eu acabei migrando para outros setores. Depois de telecom, eu acabei voltando ali para um segmento de concessionária de máquinas pesadas. Ah, legal. Máquinas pesadas agrícolas, no caso? Agrícolas, essas máquinas que você vê aí fazendo asfalto, esses maquinários em geral pesado, construção civil e tudo mais. Gosta de encontrar o desafio, né? É ali. Vamos lá, surgiu a oportunidade, alguns colegas até falaram, cara, você não quieta? Cara, se tem oportunidade, vamos lá. Eu sempre fui muito... Experiências, né? Realmente, é isso mesmo. Movido pra... Meu Deus, aonde estão precisando de mim agora? O que me incomodou sempre na carreira foi assim, a estagnação. Se eu tivesse num local em que as coisas para mim não assim, apontassem algo novo, algo que eu pudesse me espelhar e dizer assim, pô, vai ter um crescimento aqui, eu vou fazer de tudo para poder expandir. Eu já ficava meio que triste, desanimado. E aí, nesse meio tempo, surgiu essas transições aí de carreira e sempre na mesma pegada. Eu tenho uma lembrança bem legal que um antigo vendedor me dizia o seguinte, para quem sabe vender, para quem sabe gerir, na época ele falava assim, me dê um celular e uma caneta que o resto eu me viro. Uau. Então, eu aprendi algumas coisas com alguns profissionais que a gente o tempo vai passando, vai se perdendo, porque alguns não se atualizam, outros se atualizam e assim as coisas fluem, né? Não contente nessa ocasião ali, com concessionária, passei pelo ramo calçadista também, atuei por 2 anos aí no segmento de calçados. É verdade. E aí uma pergunta, qual foi o ramo que você não ficou? Atuei já no ramo imobiliário, atuei no ramo de seguros. É verdade. Então já passei por várias áreas. Só até seguro de vida, né? O que surgiu ao longo desse período aí por algumas empresas de segmentos diferentes? Eu sempre observava o seguinte, em que eu preciso me especializar? 2, 3 anos atrás, eu acabei fazendo uma especialidade, né? Eu acabei não falando um pouquinho, mas sou graduado em administração de empresa, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, gestão de negócios, gestão de projetos e nos últimos anos eu fiz, sou corretor também, tenho Cresce, não atuo, mas tudo isso surgiu por conta de demandas das funções assim, que eu passei. Tenho pós-graduação em avaliação rural e urbana de imóveis, então eu tenho toda a certificação. Tudo isso me levou assim. Por que eu sempre busquei a atualização ou a especialização? Por conta de dificuldades que surgiam em várias posições as quais eu passei. Então, eu tenho dúvida disso. Cara, por que eu vou ficar sofrendo? Eu vou lá e vou fazer um curso, vou dar uma melhorada na minha rotina. Ampliar conhecimento, né, Alex? Em algum momento você vai usar para alguma coisa, né? Com certeza. E assim foi passando empresas e desafios. Atuei no ramo de recuperação de crédito também, de cobrança, no escritório. Atuei por 2 anos. Atuei no ramo de shopping center, também fui executivo. Tem algumas histórias legais aí também, né?
E tudo isso sempre pensando. Aí chegou um ponto que algumas pessoas, alguns conselheiros, aos quais eu consulto, falam, cara, tem que mirar uma posição agora para você trazer todo esse conhecimento e começar a formar pessoas, né? Legal. Foi quando surgiu isso em 2022. Eu aceitei o convite aí do Thiago Matias para vir fazer parte do time, né? Então, um desafio, segundo ele, já bem ousado, que ele já vinha trazendo a área comercial, mas que ele estava sem braço, porque é um trabalho que ele fez ao longo de anos, estruturou a empresa, só que ele falou, chegou um ponto que eu já não consigo mais tocar, eu preciso estruturar as diretorias e eu preciso de uma pessoa com esse conhecimento. Foi quando eu aceitei o desafio em 2022. Já atrás do desafio, e conheço uma pessoa que gosta de desafio. E foi uma coisa bem legal quando a primeira visita que eu fiz à empresa, em que eu contei um pouquinho da trajetória, ele falou, não, tá aí, gostei. Se você tiver a fim de aceitar o desafio, legal. Da minha parte tá ok. Então fiz um bate-papo com ele, com a Miriam, então assim, rolou uma sinergia, como diz ele, né? Rolou match. E aí os valores casaram, né? Os desafios, assim, olhei a estratégia atual, olhei os planos futuros e topei o desafio. E a nossa missão tem tudo a ver com a tua história, né? Se a gente for linkar, sempre olhando lá na frente, desejando algo melhoria maior. Contínua. Exatamente, dos valores. Preocupação com o cliente. Então, verdade. São vários valores em que, se eu faço essa reflexão, eu falo, cara, tem tudo a ver. Agora a gente tem que pegar isso aí e fazer, se traduzir em resultados, em capacitação de time, né? Verdade. E assim por diante. Aí, a partir do momento que tu assumiu a cadeira que você tem hoje na Brasil Digital, o teu desafio ainda continua sendo pessoas? Continua sendo pessoas, principalmente para trazer o desenvolvimento na gestão. A liderança é algo que eu gosto, eu tenho algumas pessoas como referência, mas o fundamental para fazer essa evolução é trabalhar a capacitação, que é um dos valores que o Thiago traz isso com bastante frequência para nós, e ele demonstra isso até na forma com que ele trabalha, a gente fazer esse trabalho com o time. Então, o reconhecimento, a capacitação, com que a equipe possa fazer as entregas melhoradas a cada dia. É verdade. Faz parte, né? O nosso valor maior é a melhoria, né? É o valor do nosso CEO, né? Sim. E do Alex, tá? Que ele cobra pra gente certeza. estudar. Então, deu muito match nisso aí mesmo. E hoje, Alex, a equipe que você tem, que você conseguiu montar, né? Essa estrutura que você tem hoje lá, você define que foi um passo, que de fato essas escolhas contribuíram para o crescimento que a empresa teve no último ano, que muito bem, a gente sabe, né, se deu muito pelo teu trabalho, né, montar a tua equipe, estar ali sempre presente, montando estratégias, trazendo a estratégia para a liderança. Então, você acha que esse sucesso fez parte desse teu processo? Sim, o sucesso ele é algo que ele está em desenvolvimento. Nós conseguimos trazer várias estratégias e várias boas práticas que foi aprendido ao longo da carreira dentro das telecoms grandes. Hoje eu falo de forma muito segura, até de uma forma muito simplista. Não tenho muito... vamos falar na linguagem coloquial do dia a dia do comercial. Não tem muita inveja de empresas maiores. Verdade. Hoje, a forma com que nós trabalhamos na nossa área comercial, a gente tem boas práticas que são aplicadas nas grandes. Então, a gente faz essa implementação interna com o time e, principalmente, valores referenciais que são reconhecimento da equipe, todo o trabalho de gamificação que é feito pelos gestores da área comercial, todo o reconhecimento diário pelas entregas da equipe, toda a motivação, que é o principal papel nosso como gestor, que é a motivação diária para que a equipe esteja engajada, que esteja fazendo o melhor a cada dia e mais do que nunca, né, almejando o principal foco, que é a satisfação do cliente. É verdade. E o Alex, ele falou isso muito bem e a gente prega muito isso lá. Ele vira e fala, o que vocês vão montar agora? Porque lá a gente implementou um mercadinho, né? Ai, e o que vocês vão... mercadinho, toda vez que eu vou lá, eu fico, ai, gente, eu também quero. O
E aí agora está vindo coisas Tem novas. novidades aí, tem uma premiação mais agressiva agora. E ele está trazendo coisas pro nosso mercadinho lá de gamificação bem diferente, né? A gente não pode falar. Tinha umas comidinhas. Aí depois tinha uns itens ali, eu falei, ai, gente, eu queria tanto um fone. Aí agora vocês estão me deixando ansiosa, que até eu quero ir lá. Essa aí vai ficar para a próxima etapa. Julho garante, deixa julho abaixo. a gente garante que está lá. Mas é muito bom, isso eu garanto. Mas são ideias que o Alex implementa realmente. A experiência dele, a vivência dele, a forma estratégica que ele traz para toda a equipe dele faz a diferença. E por isso a empresa teve um crescimento estrondoso, né, Alex, na gestão dele. Como é que tu vê essa mente aí, como é que funciona para trazer essa estratégia? Tem quadro na sala dele, tá? Que é para a gente falar e rabiscando, não, que ele é visual. Eu sou muito visual. A reflexão que eu faço é assim, tudo que a gente quer, você tem que mirar aquilo, você precisa colocar ali para enxergar como atingível. Tem que seguir, né? Ou seja, tem que ser smart, né? Agora, se você começa a se sabotar, as coisas param no tempo. E aí mesmo com sabotadores, você tem que ir lá e pegar esse cara e falar, cara, vem cá, dá um tempinho aqui, deixa eu chegar no meu destino, depois a gente conversa. E aí você vai driblando essas dificuldades. Esse é o ponto-chave. A gente faz isso com bastante recorrência, que são as reflexões semanais, o follow-up semanal com o time de vendas, time comercial, que é buscar a excelência, é buscar o conhecimento, é buscar as entregas para que a gente chegue no objetivo final. E quais são as ferramentas que hoje tu traz, Alex, para poder desenvolver essas pessoas e também fazer com que elas fiquem mais motivadas? Você já falou da gamificação, né? Sim. Mas a gente sabe, eu sei, mas as pessoas não sabem, que você faz muito mais, né? O fato de levar até a tua sala para uma conversa ali, feedback, o Alex faz. Então, assim, e a gente usa o termo doses homeopáticas, né? Todo dia tem um negocinho. Todo dia tem que ter uma pílulazinha ali. Né? Do conhecimento. Você tem que dar uma pitadinha ali. A gente tem, sim, algumas ferramentas bem relevantes. A gente trabalha muito as soft skills de cada colaborador. A gente trabalha bem forte o PDI. Obviamente, algumas competências têm que ser desenvolvidas não só pela vontade e necessidade que a função exige, mas muitas vezes não só o papel de líder, não só o papel de você construir o PDI é suficiente para que o colaborador consiga superar essa deficiência. Então isso é feito com bastante persuasão, com bastante recorrência. Esse trabalho ele é assistido pelo RH, então a diretoria de RH tem um papel fundamental nesse acompanhamento. A gente dispõe de ferramentas para poder fazer essa medição e isso é feito de uma forma anual. Então a gente tem a análise de soft skills, a gente tem os feedbacks que são feitos semanal, mensal, de acordo com cada função, mas mais do que nunca a gente mira o crescimento desse colaborador. A gente aposta no talento interno e também no desenvolvimento. Um dos pontos que eu percebo é que, assim, se você só aponta o que tem que ser desenvolvido, mas não cria mecanismos ou ações, não vira realidade. O colaborador sozinho, mesmo sabendo do gap que ele possui, ele acaba não conseguindo desenvolvimento. É verdade. E a gente aposta muito nisso. A nossa empresa, só em último caso que ela caminha para digamos assim, a gente usa até um termo mais leve, né? A gente convida ele para ser cliente, só em último caso. Então, o meu estilo de liderança é muito de mostrar como fazer. O exemplo. E se a pessoa quer aprender, ele tem a oportunidade. A gente faz isso com muita segurança, com bastante frequência, para que a pessoa de fato olhe e diga assim, cara, eu sei que eu preciso melhorar. Em alguns momentos é tão suave, ou em outros momentos um pouco estressado, que a pessoa chega e fala, cara, eu não estou conseguindo. Então tá, vamos mudar a estratégia. Vamos ver um caminho para que fique mais leve e você consiga se desenvolver. É aí que tu identifica as pessoas que estão ali, como a Miriam fala, com a lâmpada acesa, Sim, né, Alex? Sim. Nessa entrega delas aí. A gente avaliado as competências, avaliado os resultados, né, as entregas mensais. Então a gente tem as análises tanto de comportamento, tanto de performance, e recentemente a gente já implementou aí,
está sendo ainda evoluído para outros setores, que é o plano de cargos e salários. Isso está sendo feito de uma forma muito bacana, Legal. no momento bem oportuno, para que todo esse desenvolvimento, todo esse planejamento, ele ocorra de forma grata, de forma que a equipe entenda que a empresa está fazendo a parte dela e que o colaborador, para poder desenvolver, ele precisa fazer a parte dele. Muito legal. E o que o Alex está trazendo aí, pensa para o próximo semestre aí, para trazer de novidade para os gestores dele? Tem muita coisa aí no radar, tem muita coisa boa. Algumas são Eu senti alguma confidenciais. Coisa aqui. Senti alguma coisa aqui. Tem algumas coisas confidenciais. Eu até diria que provavelmente vai ser pauta de um outro encontro. Isso. E que a gente vai trazer, mas tem muita coisa boa. Vou deixar um pouquinho de quero mais aí para no ar. Fica aí, ó. Imagina quem quer, quiser. Eu pergunto porque a melhoria contínua é o nosso valor e a gente constantemente está em sala de aula, né, Alex? Sim. E muitas vezes o Alex não tem necessidade de participar, mas ele está lá com a gente. Então é muito legal esse apoio, né? E é nesse momento que de fato ele vê essas entregas, a perspectiva, o colaborador que está enganjado, né? E ele tem essa visão muito legal e ele chama, né? Sem contar os apoios que a gente tem por trás, né? Nós temos aí empresas renomadas. É verdade. Que faz parte desse desenvolvimento. Então a gente tem aí exemplos, Fundação Dom Cabral, tem EAG, tem várias empresas de renome que apoiam nesse desenvolvimento. Então a empresa, além de todo esse apoio, ela ainda disponibiliza para aquele colaborador que quer se desenvolver os pacotes com benefícios aí. É verdade. Então, quem quer, cresce. Então, a empresa oferece condição. Sentiu, né? Ele deixou uma mensagem aqui. Quem quer, cresce. Tem que querer, senão... Com certeza. Porque apoio a gente tem, né? Suporte a gente tem. E eu te pergunto, Carla, qual é a empresa que permite que um colaborador fique ali... Tem treinamento que a gente fica o dia inteiro, das 8 da manhã às 17 da tarde. Recentemente, acabou semana passada, um deles, né, Alex, que a gente fez. Muito, muito interessante. E qual é a empresa que vai pegar e tirar o colaborador ali da linha de frente para treinar, para ele aprender a se desenvolver? Não tem. Né? São muito poucas as que fazem. E o Alex desempenha esse papel muito bem em agendar, verificar as agendas, a disponibilidade dos seus gestores, da sua liderança. Mas porque ele é assim. Mas se a gente for analisar, a história do Alex é muito, muito legal. E quando ele traz aqui que ele teve pessoas que fez isso com ele também, por isso ele entende essa necessidade de desenvolvimento pessoal e profissional. É uma troca muito legal, essa que a gente tem com o Alex. Eu enxergo muito nessa questão, assim, né? Sabe aquilo que você recebe? Eu estava ouvindo um outro podcast aqui de um líder, que para mim é referência, eu vou citar o nome dele, que é o Sr. Mário Gazin, em que ele fala isso: filho, faça o teu melhor que o crescimento vem. Não tem jeito, é inevitável. Agora, o fato é, cada um tem que fazer a outra parte bem feita. Se não fizer, não tem como. É verdade. Então, esse exemplo do colega que eu te falei, que hoje é um dos presidentes aí da Gazin, que esteve comigo lado a lado, mostra, e é uma coisa que o Thiago faz muito bem, apostar no talento interno. Então, tem pessoas que estão aí na empresa há um bom tempo, investe muito e muito. E isso é possível, sim, porque o próprio presidente da empresa prega isso para o time e ele faz isso com muito amor, né? E eu vejo isso, eu enxergo um pouco disso na minha carreira e replico isso para o time. Então, a oportunidade existe e aqui a gente oferece condições para as pessoas crescerem. É verdade, isso é importante. Com certeza. Alex, como você definiria o sucesso da sua equipe? O sucesso da minha equipe é definido por valorização, pelas entregas que a gente tem, o resultado que tem sido crescente. Isso tem sido assim bem positivo. O sucesso demonstra esse crescimento que eles vêm fazendo as entregas aí nos últimos quase 2 anos já. Então eu defino assim como positivo e baseado na gestão que a gente aplica, o reconhecimento para que as pessoas possam se sentir pertencidos nas entregas e no processo. Tá vendo? Sim. A gente que trabalha do lado dele, todo dia a gente aprende alguma coisa, bem interessante até.
E Alex, me conta aí, o que você almeja aí para Brasil Digital daqui a alguns anos aí? Onde o Alex quer estar? Porque a gente sabe que tem um monte de projeto aí, né, a longo prazo. Tem bastante coisa no radar, algumas estratégicas. Não pode falar, outras, gente. Ai, gente, eu fico curiosa. Nada pode falar, meu Deus. Outras do desafio, até tem notícias boas aí, né? A liderança que a gente assumiu recente, de mercado. Verdade. Sermos um provedor aí, né, da região que a gente atua. Então a gente tem uma participação bem positiva, isso demonstra a preocupação da empresa em entregar qualidade, de sermos uma empresa de tecnologia, inovando a cada momento. Então, tem coisas boas por vir aí no sentido de entrega para os clientes. Em breve a gente vai trazer novidades. Temos melhorado muito o nosso SVA em geral para os clientes. Lançamos aí recentemente o BRD Play, que vem crescendo de uma forma muito positiva. Isso tem atendido uma fatia do mercado que sempre pedia para ter algo, né, de streaming que nós não possuímos. É verdade. E que hoje a gente possui, sem contar outras tecnologias. Alguém de vocês pode estar vendo aqui, né? A gente tem alguns equipamentos aí. Isso aí a gente está deixando só como novidade, mas em breve a gente vai falar um pouquinho mais. São coisas novas. Mas assim, tem coisas boas por vir. Tem muita coisa boa, tem expansão futura em breve aí, quem sabe para 2025 para outras regiões, outros estados. E o mercado cresce a cada dia. É verdade. Nós precisamos estar antenados para poder entregar, dizer até um dos valores, né? Nosso atendimento, a expectativa UAU dos nossos clientes. É verdade. Alex, desde que... Eu estou na empresa há 18 meses, né? E o Alex fez minha entrevista para eu entrar ali, a segunda etapa. E desde que eu entrei na empresa, houve muitas mudanças e, claro, sempre pensando na melhoria, né? Mas teve algumas coisas que foram criadas especificamente e lutadas para que o comercial tivesse hoje tudo isso que você já falou, SVA, produtos novos, né? O Alex, eu sei que teve grande participação ali dentro. Como é que o Alex vê essa gestão dele, né, dentro da Brasil Digital? Porque você está o quê? Há 20 meses? Quase 2 anos já, quase, né, Alex? Anos. Nesses 2 anos eu estou há 18 meses e muita coisa aconteceu. Muita coisa. Todo dia uma novidade, todo dia a gente vê algo. E a gente sabe que o diretor comercial tem um peso muito grande nessas decisões e também na criação de muitos produtos, né? A iniciativa também que você tem é muito presente, muito forte. Faz com que a gente também não se acomode na cadeira. Isso é muito legal. Mas como é que você viu essa trajetória? Porque os resultados não mentem, tá? Aí você acabou de falar que somos o segundo, né? Segundo maior provedor regional. Olha aí. E não querendo falar que eu entrei antes do Alex, mas o que eu vi ele fazer ali foi assim, cara, foi... Falei, caramba, esse novo diretor aí... Montando negócio pra funcionar. Então, aí conta pra gente, você pegou um número X, um quadro X, você aumentou, você olhou para um produto diferente. Fala pra gente como é que foi essa tua visão, porque é um prazo muito curto para ter dado um salto, né? Como a gente conseguiu fazer. Nós tivemos algumas iniciativas de melhorias, principalmente no ambiente de rotina de trabalho da equipe. Ferramentas para poder olhar com mais transparência o resultado diário, melhoria no CRM, ou seja, mais agilidade para poder atender o cliente, capacitação da equipe, expansão. A gente teve aí regiões que a gente não atuava, isso contribuiu positivamente. Então, tem alguns distritos que hoje são atendidos por nós, municípios de outros estados que nós não atendíamos. Então, tudo isso contribui, mas o principal foi as contratações de pessoas-chaves, para que isso pudesse ser desdobrado para o operacional. Então, tivemos a contratação da Suelen, tivemos a movimentação internamente da Bruna, que cuidava de um setor, foi expandido para outra. Exato. Tivemos a movimentação da própria Rose, que atuava numa área e hoje está fazendo parte do comercial. Tivemos movimentações aí de outros gestores, exemplo, o César, que atuava no NOC, que veio recentemente, está em transição ainda para o PJ. Então, tem muitas coisas que, de fato, são estratégicas para que essas pessoas possam
ter o carinho e o cuidado diário com a equipe. Isso faz a diferença. Não adianta eu só ter a estratégia, mas não ter as pessoas chaves que possam olhar a rotina de trabalho, ter um checklist bem definido, ter uma rotina de trabalho bem detalhada, para que a equipe se sinta confortável de fazer as entregas. E fazendo parte dessas melhorias implementadas, uma das que faz a diferença de fato é o feedback semanal. Isso ajuda bastante. O entender a dor do colaborador também, da não entrega, faz parte do nosso trabalho estratégico. Porque se ele não está entregando, alguma coisa tem por trás. E isso sim é o gatilho principal para que o sucesso ou o resultado seja atingido. Então, esse é um dos trabalhos que a gente preza bastante com a equipe. E ouvir, tem momentos que você ouve, só o simples fato de você dar uma atenção durante alguns minutos e entender um pouquinho o que está acontecendo, ou talvez esclarecer dúvidas que a pessoa, o colaborador possa estar pensando numa linha racional diferente, faz a diferença. Legal. Então, tem todos esses desafios aí. O sucesso, ele está vindo gradativo, né, Alex? Sim. Mas é por conta de toda essa estratégia, de todo esse raciocínio que ele tem, de todo esse cuidado. Porque existe um cuidado atrás também de saber se a Carla estaria feliz saindo daqui para cá, né? Não é imposto nada, é conversado, é falado. Isso, poucos diretores têm essa livre, né, liberdade, na verdade, de trazer as pessoas e fazer essas perguntas. Alex, me fala o que um vendedor não pode faltar para integrar lá o quadro da Brasil Digital? Sinceridade, disciplina, compromisso e, mais do que nunca, não prometer aquilo que ele não consegue entregar. Show. E o gestor? Agora pegou. O gestor ele tem que fazer tudo isso e gerir, ou seja, dar a condição necessária para que a equipe supere esses desafios. É todo um efeito cascata. Se o gestor faz a parte de liderança de forma muito clara, os processos estão muito bem desenhados e a equipe sabe o local que ele tem que iniciar e o ponto final que ele tem que chegar, é inevitável, não tem como dar errado. Dá errado quando não tem clareza nos processos. Aí sim, esse é o desafio que a gente tem recorrentemente feito, que é mostrar para as pessoas por onde ele tem que percorrer e quais caminhos são os melhores. Obviamente, uns querem atalhar antes do prazo e acaba dando errado, né? É verdade. Aí tudo se torna urgente, né? Tudo se torna urgente. Tudo para ontem. Tudo para ontem. O Alex tem uma fala muito legal sobre essa questão de urgente. Aprende a tratar aqui, antes, na triagem, para não Cuida ir na pra caixinha da UTI. importância para não virar urgente. Tudo que é importante, em algum momento você não tratou, ele vai para a caixinha da urgência. Quando se vira urgência, você fica apagando incêndio. Então é melhor você causar na raiz, tratar na raiz e corrigir, de repente pede ajuda. Uma das coisas que eu prezo muito é a humildade. A pessoa tem que ter humildade e dizer assim, cara, eu estou sobrecarregado, me ajuda? Vamos lá, a gente faz uma força-tarefa, dá um apoio necessário ali para que as coisas fluam naturalmente, né? Porque não pode ser um fardo. Eu tenho isso comigo, eu faço tudo o que eu faço porque eu gosto, eu amo o que eu faço. O dia que eu perder a vontade do que eu faço, eu tenho que largar a mão e ir embora. É verdade. Senão as coisas se tornam frustrantes. Com certeza. O Alex é inspiração, né? Do jeito que as pessoas lá atrás foram a sua inspiração, o Alex hoje é uma inspiração. Eu faço tudo para que eu possa replicar o que eu tive de benefício. Isso para mim faz parte do meu DNA. Não adianta eu ter o conhecimento se eu não puder. Sabe o legado? Você deixar isso como... O que você está deixando na trajetória? Hoje eu faço uma reflexão. Eu já deixei muitas pessoas formadas no mercado. Eu tenho gratidão em vários momentos de colegas. Eu falo colega porque hoje está num cargo... Eu tenho colegas que estão em cargos melhores, empresas multinacionais, e que falam, cara, eu aprendi isso contigo. Olha que aprendi legal. isso com você, isso, aquilo. É gostoso isso ouvir, gratificante, né? gratificante. Então, acho que importante para o profissional é o legado que ele deixa e, mais do que nunca, ser lembrado em algumas ocasiões. O que o Alex, diretor, hoje diria para o Alex lá dos 14 anos, hein? Continue acreditando no sonho.
É isso. Foco no cliente e desenvolver as pessoas. Esse é o principal, que é o que eu fiz e não vou deixar de fazer para que o sucesso aconteça para muitas pessoas que estão do nosso lado. Mesmo daquela pessoa mais simples, que a gente olha assim e fala, cara, eu vou postar nesse diamante não lapidado aqui. E aí são resiliências. Eu diria que mais do que nunca é fazer essas apostas e jamais excluir qualquer talento, qualquer pessoa, porque todos têm potencial. O que importa é, às vezes, você mostrar para a pessoa que ela é capaz. Bonito de ouvir isso. É mesmo, não. Eu fiquei assim, falei, nossa senhora. Eu estou emocionada, porque é uma reflexão que a gente faz com o passar dos anos, né? Sim. A Suelen de hoje, não vou falar a idade agora, né? Porque eu sou muito jovem. Ainda vem ao caso isso. Não é a mesma. E aí, quando eu vejo o Alex, que tem muito mais experiência, e eu faço essa pergunta, ele me responde assim, é algo para olhar e falar, caramba, eu quero poder chegar nesse nível, né? Então, obrigada até, né, por dividir com a gente essa experiência. Uma história incrível, com certeza. E o que o Alex de hoje fala para essa galera que está começando agora no mercado, buscando uma oportunidade? O que você diria para ela? O que você fala? Olha, para você ser um bom vendedor ou para você ser um bom supervisor, um bom gerente, o que o Alex traz aí para essa galera jovem? Passa um filme na cabeça, sabe? Porque a gente aprende tanta coisa na vida. E a galera jovem hoje, alguns acham que as coisas são um pouco fáceis, outros não acreditam em sucesso. Mas o que eu diria é o seguinte, busque o que você gosta de fazer e não meça esforço. Coloca o objetivo e trace ele sem olhar as dificuldades. Olha assim, o caminho é esse, ignore as pessoas que vão sabotar você no meio do caminho. Eu li um livro há muitos anos atrás que fala assim, as pessoas negativas são chamadas de sucatinhas. Interessante. Que são aqueles sabotadores de sonho. Então, para você que está iniciando uma carreira hoje, mais do que nunca, o conhecimento faz a diferença. Então, se atualize, seja bom no que você está fazendo, supere sempre. Não faça o mínimo, faz o máximo, faz o teu melhor. Fazendo isso, as oportunidades se abrem com mais rapidez. É verdade, não fazer por fazer, né? Sim. Eu só preciso do emprego, vou lá e faço de qualquer jeito, né? Não tem uma entrega de fato e não contribui para o crescimento da empresa também, e né? nem com o seu próprio também, eu acredito nisso. É verdade. Tem que olhar sempre assim, em crescimento. Eu sempre olho as oportunidades assim, cara, eu posso entregar isso aqui? Posso, vou fazer o meu melhor. Faça, estude. Busque o conhecimento. Hoje está muito fácil você ter informação na palma da mão. É verdade. Então, assim, só não faz quem não quer, né? Eu tenho uma fala que eu falo recorrentemente na sala, né? Quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa. Então, tem um ditado antigo também, que um colaborador fez uma vez. Eu soltei a missão para 2 pessoas. Falei assim, eu preciso que você faça isso e você faça isso. Um colaborador ficou dando desculpas. O outro, que ele nem sabia se era difícil, ele foi lá e fez. Tentou, né? Foi lá e executou com rapidez e chegou a estar feito. O outro ficou buscando desculpas e não fez nada. Então, é isso. Quando você quer, você vai e faz. Quem não quer fazer, fica justificando as dificuldades, né? Então, e tem outra fala que eu quero deixar aqui registrado, né? Que o líder, toda reunião que acontece, ele não tem que falar de pessoas, ele tem que trazer problemas a serem resolvidos. Pessoas se treinam, pessoas se desenvolvem. Se por algum motivo o colaborador não te entrega o que ele tem de ser entregue, é falta de treinamento e orientação. Quando a gente fala de problemas diários, tem que ser resolvidos estrategicamente. E pessoas a gente treina. Muito bom. Né? Também gostei dessa frase. Aprende, treina. Eu tô pegando tudo aqui, ó. Essa história do Thiago, agora do Alex, tá tudo aqui, ó. Deixa pra gente, Alex, um conselho
para quem está iniciando sua trajetória profissional e quer se tornar um Alex aí, diretor da vida ou mais, né? Quem sabe aí. Com certeza visando mais. Eu sempre viso mais lá na frente. Deixa pra gente um conselho aí para essas pessoas que estão iniciando. O conselho é, eu vou dizer o seguinte, estudem bastante. Até vou ser um pouco recorrente na minha fala, dita há pouco, mas se esforce ao máximo. Não fique esperando as coisas caírem do céu. Papai do céu nos ajuda. Ele diz assim, ó, faça a tua parte que a minha eu farei. É verdade. Então o conselho é, faça o teu melhor, não fique esperando as coisas acontecerem, e mais do que nunca, na carreira, a gente não cresce sem ter um bom relacionamento, sem ter um network, e principalmente você saber lidar com pessoas, que é o principal desafio dos dias atuais. Você tem que saber entender o outro para que você possa ter as suas entregas de forma satisfatória. Se você fizer isso, pode ter certeza que as coisas vão fluir naturalmente. Maravilha, muito bom. Alex, abertas as considerações finais. É só agradecer a vocês, ao espaço, a toda a equipe que pôde nos proporcionar, né, esse momento. A gente sabe que nos bastidores aí tem bastante trabalho. É verdade. Não vou citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas dizer que a equipe está de parabéns. A expectativa com esse lançamento do BDcast foi fantástica. Já tem uma fila de pessoas querendo vir. Que legal. E que estou ansioso para voltar em breve. Vamos ver. Esperamos aí que as coisas fluam e que a gente possa trazer mais novidade em breve. Eu tenho certeza. Com certeza vai voltar. Tá faltando história ainda, hein? Tem algumas historinhas que a gente deixa aí para outra oportunidade. É verdade. Alex, tá aqui nosso presentinho, nosso convidado. Muito obrigado. Pode A abrir nossa xícara já é caixinha. sua. Olha, maravilha. Já pode levar para casa já. Vai Nosso ser. kitzinho. Já vou utilizar ela no meu dia a dia, no meu café da manhã. E agradeço a vocês aí pelo belo trabalho que vocês vêm desempenhando e que já deu certo, é sucesso, né? Sucesso, Carimbar com certeza. aí. Vamos evoluindo, né? Cada vez mais. Muito obrigada. Eu estou extremamente feliz e eu sou um cadinho emotiva, né? E conhecer um pouquinho mais do Alex, né? Que está ali todo dia comigo, foi prazeroso. Algumas histórias eu não sabia, me moveram, me comoveram. Então, quero te agradecer pela parceria do dia, a disponibilidade em estar aqui com a gente, né? E a gente está ali naquela correria do dia a dia, às vezes a gente esquece, né? De falar, poxa, obrigada, né? Por estar comigo todo dia. Mas eu quero aproveitar aqui e deixar minha gratidão, meu respeito e admiração pelo teu trabalho e pela contribuição que tu dá todos os dias para mim, tá bom? Eu me contive um pouquinho aqui, teve momentos que... Eu senti, mas aí eu fiquei assim, eu vou deixar pra conversar depois, mas eu senti assim, um negócio aqui... são histórias, né? É. Histórias a gente não tem como segurar o sentimento, né? Eu tenho trabalhado muito isso, até brinco... Outro dia eu falava assim, eu falei, não, tem que trabalhar, isso é desenvolvimento, a gente vai com o tempo trabalhando, né, os gatilhos, mas assim, falar da gente não é fácil, contar a história pode parecer uma coisa natural, mas não é fácil também, tem muitas coisas boas, muitas ruins, e que tudo isso traduz a gente no que a gente é, né, o profissional que a gente é, mas mais do que nunca, do que a gente quer ser, e o querer ser é bastante luta, é bastante árduo, né? vontade, né, para crescer. Mas verdade. obrigado, gratidão demais por tê-las fazendo parte do time da Brasil Digital. Eu também quero agradecer assim, que você veio. Eu não vou citar nomes de equipe para depois não ser taxado, né? Mas a equipe sabe o quanto eu me preocupo com eles. Eles sabem que a gente está frequentemente buscando conhecimento juntamente com a presidência e que isso faz parte dos valores. Pode ter certeza que a empresa vai longe, muito, muito longe. Que bom, quero fazer parte. É isso, né?
E para você que está aí assistindo a gente, não perde a oportunidade e não esquece, vai aparecer um QR Code aqui no cantinho, você pode escanear e você vai direto para um formulário. E lá você vai preencher os dados e vai entrar nessa fila que já está grande, tá? A gente tem material aí para um bom período já para gravação. Então não fica de fora, não perde tempo, aproveita e a gente está aqui. Dúvidas, sugestões, a gente também está aberto. É isso, Carla? É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo episódio, que será em breve. Será em breve, né? Tá bom? Então, não esqueçam, segunda-feira, a partir de 19, o lançamento? 19. É, Rafael do marketing, ele tá ali escondido, mas ele existe, tá, gente? Só 19 horas, né? Então, também não deixa de seguir a gente no YouTube, a gente tem um canal bem bacana, Brasil Digital Telecom. Não deixa também de seguir o BDcast no Spotify e na plataforma Deezer, tá bom? E segue lá no Instagram também. Eu já ia né? falar isso! No Instagram. O Insta, cadê o Insta? Segue no Instagram. Facebook, tem LinkedIn. muitas coisas boas aí, vários eventos que estaremos participando nos próximos dias. Segue a gente lá para saber mais. Tem shows. Ó, segue Com o certeza. vendedor. E assim Segue o que próprio diverte. vendedor. Fiquem E é todos isso. com Deus. Até a próxima, Tchau, gente. tchau, gente. Tchau, obrigado.